Olá, meus queridos, bom dia. Aqui quem está falando com vocês mais uma vez é a Pro Juliana. Hoje vamos dar continuidade ao nosso capítulo 4 da disciplina de Geografia, com o título A Paisagem Mudou. Dentro desse capítulo 4, nós temos o subtítulo que ele fala sobre a paisagem que conta história. Então, vamos dar continuidade ao estudo do nosso capítulo, certo? Explorando o conhecimento. Observe a foto e leia o texto a seguir para responder as questões. No início, aqui no Brasil, era só terra de índio. Não tinha nenhum branco. Meu avô e minha avó me contaram a história de que lá, onde hoje é a Praça da Sé, existia uma grande aldeia Guarani. Mas os Jurá foram aparecendo, fazendo casas, fábricas e estradas. Jurá no texto aí, ele refere-se aos colonizadores europeus, o homem branco que não era indígena. Então, a imagem desse texto está localizada no livro de vocês, na página 143, certo? Agora vamos praticar um pouco. Aí na página 43, ele faz algumas perguntas. Primeiro, observe a foto e leia o texto a seguir para responder as questões. Letra A. De acordo com o texto, quem ocupava a Praça da Sé antigamente? Letra B. Como era a Praça da Sé? Como é a Praça da Sé atualmente? Então, são duas perguntas da página 143. A prova vai pedir para vocês dar um pause na aula e responder essas duas questões, certo? E aí nós temos a resposta, observando a foto e o texto, de acordo com o texto, quem ocupava a Praça da Sé antigamente. Então, antigamente ela era ocupada por uma grande aldeia Guarani. E a letra B era como era a Praça da Sé atualmente. Então, atualmente é uma praça ocupada por uma catedral, uma igreja, prédios e vegetações cultivadas. Continuando a nossa atividade na página 144, tem a seguinte questão. Comparando as fotografias a seguir. Então, essas duas fotografias aqui. Paisagem 1, preto e branco, e paisagem 2, a colorida, certo? Qual a paisagem é mais antiga? Paisagem 1 ou paisagem 2? Quais transformações ocorreram na paisagem desta avenida ao longo do tempo? Vou pedir para dar mais uma pausa aí no vídeo e responder essa questão, tudo bom? Dando continuidade, na página 144, nós temos a resposta. Qual a paisagem é mais antiga? A paisagem 1. Por que a paisagem 1? A paisagem 1, ela está em preto e branco, então significa que ela é mais antiga. Os prédios são mais antigos. As pessoas, as roupas das pessoas são mais antigas, né? Vocês observam que é diferente. Quais transformações ocorreram na paisagem desta avenida ao longo do tempo? Então, nós temos aí a Avenida João Pessoa, em Curitiba, capital do Paraná, em 1940. E a paisagem aí, ó. Tá vendo? Em preto e branco. E depois dela, 2016, que é essa coloridinha aqui, atualmente. Agora ela é chamada de Rua 15 de Novembro. Então, antigamente era chamada de Avenida João Pessoa e agora ela é chamada de Rua 15 de Novembro. Então, além de teve algumas mudanças, a rua também teve outro nome, né? Então, quais transformações ocorreram na paisagem desta avenida ao longo do tempo? Então, primeiro na paisagem 1. A paisagem 1 foi de 1940, mostrava uma avenida com carros antigos. E a paisagem 2 de 2016 mostra que uma parte da via foi transformada em um calçadão para as pessoas caminharem. E é possível observar ainda a construção de novos edifícios e de uma banca de jornal. Vamos lá, aqui ó. Então, ela foi criado um calçadão, tá vendo? Aqui passava carros, tá vendo? Carros antigos, a rua era mais larga. E aí agora ela foi criada uma calçada maior, tá vendo? Diminuiu a rua para poder as pessoas circularem. Tá?
Ainda na página 144, tem a questão C. Circule nas duas paisagens as construções que permaneceram ao longo do tempo. E a questão D. Além das transformações observadas na paisagem, o que mais mudou nesta avenida? Vamos dar uma pausa mais uma vez para dar continuidade. Vocês respondem, circula aí no segundo das duas paisagens, certo? E agora vamos à nossa correção. Circule nas duas paisagens as construções que permaneceram ao longo do tempo. Então, aqui na imagem, ó, esse prédio, tá vendo? Ele permaneceu, então foi circulado, tá vendo? O segundo prédio também, ó, ao lado, o segundo, o terceiro, permaneceram. Apenas a fachada ela foi pintada, tá vendo? Mas elas permaneceram. Então, são as três construções que permaneceram ao longo do tempo. Além das transformações observadas na paisagem, o que mais mudou desta avenida é a questão D. Então, mudou, a primeira coisa que mudou foi o nome. Lembra que a Bel falou? Antes ela era chamada de Avenida João Pessoa e atualmente é a Rua 15 de Novembro. Ok? Na página 145 tem assim: observe as fotografias e responda aos itens abaixo. Então, fotografia 1, preto e branco, fotografia 2, colorida, certo? Na fotografia 1, a preta e branca, é o Presídio de Ouro Preto, em Minas Gerais, tirada na década de 1860. Então, essa foto foi tirada em 1860. Na fotografia 2, em 1944, o Presídio de Ouro Preto foi desativado. Então, não é mais presídio, certo? E em seu prédio foi instalado o Museu da Inconfidência. Então, o prédio, ele permaneceu, mas a função dele, que era presídio, foi mudada. Ela virou agora um museu. Lembra que na aula passada a Prof falou que tem paisagens que permanecem, mas a sua função muda. E tem paisagens que permanecem e sua função continua. Neste caso aí, ela permaneceu o prédio, mas a função dele modificou. Antes ele era um presídio. Hoje, ele é um museu da Inconfidência. Aí, letra A, ele pergunta assim: qual era a função da construção mostrada na fotografia 1? Qual é a sua função atual? Letra B. E essa construção é conhecida como um patrimônio cultural? O que isso significa? Vou pedir para você dar mais uma pausa no nosso vídeo, responder e depois dar continuidade, certo? Dando continuidade, temos assim: para dar tempo para vocês responderem, e agora nós vamos fazer a correção. Qual era a função da construção mostrada na fotografia 1? A construção servia como presídio na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, certo? A primeira fotografia que era preto e branco. E qual a sua função atual? Atualmente, a construção é ocupada pelo Museu da Inconfidência. Então, primeiro era um presídio, a primeira função, a letra A, e a letra B, agora a função dela é ser um Museu da Inconfidência. Na letra C, ele pergunta assim: essa construção é conhecida como patrimônio cultural? O que isso significa? Isso significa que essa construção é o quê? Importante para a história da população e por isso deve ser protegida. Ela é reconhecida como um patrimônio cultural, certo? Certo. E o que isso significa? Significa que essa construção é importante para a história da população, das pessoas que moram ali no Ouro Preto, em Minas Gerais. E ela deve ser protegida, certo? Então, nós vamos lembrar tudo o que a gente já falou até agora. Então, você estudou que a paisagem está em constante transformação, e ela se transforma. Ela se transforma, às vezes, com o tempo e a natureza, ou ela também se transforma porque as pessoas vão modificando, acrescentando algo para a melhoria daquele espaço, daquela comunidade. Ao longo do tempo, alguns elementos permanecem na paisagem e outros elementos eles são transformados. Observe a paisagem do Arco da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos 3 imagens aí do mesmo local. O primeiro, que é essa daqui, é o Arco da Lapa, que foram construídos no século XVIII com a função de aquedume, ou seja,
um duto, canal, uma passagem de água pelo qual passava a água para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Então, a função dela era apenas ter a passagem da água para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, no século XVIII. Aqui na segunda imagem, também é o Arco da Lapa, depois do desenvolvimento de novas formas de transportadora de água, o aqueduto foi transformado em viaduto. Então, primeiro aqui, ele era apenas para passagem de água, depois ele foi transformado em viaduto, ó. O bondinho aqui, tá vendo? Por onde passa um bonde. E na terceira imagem, já é no ano de 1938, é a construção do Arco da Lapa, que foi considerado um patrimônio histórico da cidade. Vendo? Então, teve algumas transformações ao longo do tempo, certo? Então, as paisagens elas se transformam ao longo do tempo, algumas permanecem e alguns têm algumas mudanças de elementos, né? A mudança, às vezes, tem mudança apenas na sua função, ou às vezes tem mudança também, além da sua função, também no elemento da paisagem. E a paisagem também ele pode ser um patrimônio histórico e cultural. Dando continuidade a diferentes formas de paisagem, vamos entrar no capítulo 5, onde ele fala diferentes formas de observar a paisagem. Então, nós sabemos que existem vários tipos de paisagens antigas, paisagem modificada e transformada, mas também existe forma da gente observar de várias maneiras. Vamos descobrir como essas observações. Em 2 de setembro de 2018, um incêndio destruiu o Museu Nacional do Brasil, localizado na cidade do Rio de Janeiro. A trajetória foi transmitida pelos jornais, televisão e internet, e todos puderam ver algumas imagens do triste acontecimento. Então, aqui está a imagem do Museu Nacional do Brasil. Aqui já é depois do incêndio, como ele ficou, certo? Neste capítulo, vamos revisar o que aprendemos sobre as paisagens e conhecer diferentes formas de observar e representar o espaço geográfico. Uma forma da gente conhecer e observar esse espaço geográfico por cima é, hoje em dia, com um aparelho chamado drone. Uma pessoa fica embaixo, monitorando com controle remoto e ele consegue percorrer a visão por cima daquele espaço, certo? Então vamos lá, trocando ideias. Que elementos você observa na paisagem do Museu Nacional e ao redor dele? Você vai pegar seu livro na página 148 e 149, deixar bem abertinho para você conseguir observar os elementos da paisagem ao redor do museu. Então você vai observar o museu, como ele está e os elementos que nós encontramos ao redor dele. Se você estivesse em frente ao museu, o que você conseguiria perceber da paisagem e o que você não conseguiria ver se você estivesse de frente, né? Então, são aí ideias que vocês vão trocar, não precisa responder agora, certo? Um dia depois do incêndio, era possível ver os estragos ao longe, como os tetos que desabaram, né? Então, observem que depois essa imagem aqui, você observa que o teto depois do incêndio, ele desabou, tá vendo? Todo o telhado foi desabado. E aí vamos para a página 150. Revisando as transformações da paisagem. Você estudou nessa unidade que as paisagens são resultado da ação da natureza e do ser humano, certo? Você também aprendeu que as paisagens são compostas por dois tipos de elementos. Os elementos naturais, que é aquele que veio da natureza, como rocha, vegetação, água, e os elementos culturais, que geralmente são aqueles construídos pelo homem. Os agentes naturais, como os ventos, as águas, a chuva, os rios, os mares, agem lentamente e são capazes de fazer grandes transformações. Já as paisagens culturais, por causa da ação das pessoas, podem mudar rapidamente. Então, o deslizamento de terra pode às vezes vem acontecendo bem devagarzinho por baixo, quando a gente percebe já teve deslizamento, mas às vezes aquilo vem começando há muito tempo, dando sinais. E a transformação cultural às vezes é mais rápida porque tem ação do homem.
Vamos revisar os conceitos que aprendemos ao longo desta unidade, observando algumas paisagens da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Então, essa primeira imagem que tem aqui uma mocinha de costa é a praia de Lagoinha, no leste, em Florianópolis. Então, nós vemos aqui. Essa aqui é um elemento natural ou um elemento cultural? Um elemento natural. Já a nossa segunda imagem é o Mercado Público de Florianópolis. Essa fotografia foi tirada em 2018. Esse aí já é um elemento cultural, certo? Algumas construções que permanecem na paisagem podem contar um pouco sobre a história daquele lugar, das pessoas que ali estão vivendo ou que já viveram. Elas podem se tornar patrimônio histórico-cultural e serem preservadas por gerações futuras. Veja abaixo a fotografia do Palácio Cruz e Souza, também em Florianópolis. O palácio ele já foi sede do governo estadual e hoje é a casa do Museu Histórico de Santa Catarina. Olha aí, o palácio ele permanece, mas a sua função mudou. Antigamente, ele era sede do governo estadual. Hoje, ele é o Museu Histórico de Santa Catarina, que se tornou um patrimônio histórico do estado em 1984, há 36 anos atrás. Você já brincou com Lego? Conhece a peça de Lego? Sabe o que é essa pecinha verde aqui? Você já ouviu alguém dizer que tudo depende do ponto de vista? Isso significa que existem várias formas de perceber e entender o mundo à nossa volta. Quando observamos a paisagem, acontece algo semelhante, pois existem maneiras diferentes de perceber o que está ao nosso redor. Tudo depende de onde observamos e de onde o observador está localizado para observar o alvo, ou o local, o objeto, ou uma casa, um prédio, depende de que posição você está, certo? Nesse mapeamento do mundo, o Lito vai ser o nosso observador. Ele está observando uma peça de Lego, em 3 posições diferentes. A primeira, que ele está observando de cima, tá vendo? A primeira posição, ele está observando de cima para baixo. A segunda, que ele está observando na posição de frente e do alto, que é a chamada de visão oblíqua. E a terceira, ele está observando a peça de frente. Ele se agachou para ficar bem de frente a ela, que é chamada de visão frontal. Então, a primeira, que é essa daqui de cima, que ele estava observando de cima, é uma visão vertical, de cima para baixo, certo? A segunda, que é essa que a Pro está mostrando aqui, ele está observando uma visão oblíqua. O que é oblíqua? De frente e do alto. Então, na parte mais alta. E a última visão é a visão frontal. Ele se agachou para ficar bem de frente. Então, você agora vai desenhar nesses espaços aí que está na página 152 e 153 do seu livro, certo? A primeira imagem, você vai desenhar como é que você acha que Lito está vendo a peça no espaço. Então, como é que ele está vendo essa peça? Em que parte da peça ele está enxergando, olhando nessa visão vertical? Depois, na página 153, você vai desenhar ele verificando na visão oblíqua, no caso de frente e do alto. E depois você vai desenhar ele, o que ele enxerga na visão frontal, certo? Como é que ele está enxergando nessas 3 posições? Dê um play, desenha aí no seu livro da página 152 e 153 e daqui a pouco a Pro volta com a correção dessa página, certo? Prontinho. Então, vamos ver como é que ele observou. A primeira visão, a vertical, ele enxergou a parte de cima do Lego, tá vendo? Na segunda visão, que foi a visão oblíqua de frente, mas do alto, ele conseguiu observar as laterais, uma parte da lateral e perfeitamente todos os detalhes da parte de cima. E na visão frontal,
ele só conseguiu enxergar a lateral, porque ele estava de frente, certo? Dando continuidade, vamos para a paisagem e a posição do observador. Então, como é que está posicionado esse observador para poder visualizar a paisagem? A posição do observador influencia a maneira de como ele vê a paisagem. Quem está no alto de um prédio tem uma visão mais ampla do espaço e pode enxergar de diversas ruas, diversas casas e edifícios. Só que em tamanho de miniatura, né? Ele vai estar no alto, esse observador pode perceber mais elementos da paisagem, mas em menor detalhe. Aí nós temos as 3 visões que a Pró já falou. A visão oblíqua, que é aquela visão vista de cima e de frente. É como se você afastasse, mas olhasse de cima do helicóptero. Tá vendo? A lateral assim, de frente. Nós temos a segunda imagem, que é a visão vertical, né? Que você olha bem de cima, que vê tudo lá embaixo, é de cima para baixo. E nós temos a última visão, que é a visão frontal, que é aquela visão de frente, que você consegue ver a frente. Mas as 3 imagens é o mesmo local, só que visto de posições diferentes. Aí temos também uma atividade para você realizar agora na página 155. Pegue seu livro, na página 155 tem assim. Você já assistiu o filme Toy Story? Você conhece o xerife Woody? Veja a imagem a seguir. Observe atentamente o chapéu do Woody, esse chapéuzinho marronzinho aqui, tá vendo? E desenhe abaixo as visões frontal e vertical. Então, você vai dar o pause aí na atividade e desenhar a visão frontal e a visão vertical no seu livro da página 155. Daqui a pouco a prova volta, tá ok? Pronto, voltando na página 155, nós temos aí resposta da frontal, vista de frente, tá vendo? E a vertical, vista de cima. Olha como a gente tem a visão diferente de um e de outro. Um mundo em visão vertical, ou chamada de planta cartográfica. Você já desenhou o caminho da sua escola até a sua casa? Ou da sua casa até um lugar mais próximo, como a padaria e o supermercado? Para que outra pessoa seja capaz de encontrar o mesmo destino, é necessário que o desenho tenha alguns detalhes muito importantes, como ruas principais, estabelecimentos, pontos de referência. Dessa forma de representar a paisagem é chamada de planta cartográfica. Então aqui é um bairro visto de cima. Então o que tem de laranja aqui são os telhados das casas, certo? O que tem de cinza aqui, parecendo um tanquezinho em cima, são os prédios. Aqui na parte verde pode ser um campo ou um parquinho. Aqui onde tem a carta, geralmente nós identificamos como correio. Onde tem um caderno e um lápis, vamos identificar que seja uma escola. Carrinho de compras, vamos identificar como supermercado. E o que mais? E aqui onde tem a cruz, vamos identificar como se fosse um hospital. Então, é a planta cartográfica vista de cima de um bairro. O objetivo de uma planta é mostrar algumas características, como a localização, a distância e o tamanho e os pontos de referência. E aqui no meio, esses azul pontilhado, são as ruas, né? As avenidas, as vias. Em uma planta, a visão é vertical, vista de cima, e os elementos da paisagem são simplificados e representados através de símbolos ou cores, como eu expliquei, né? O carrinho de supermercado para representar o supermercado, a cruz para representar o hospital, lápis e livro para representar uma escola, a cartinha para representar o correio, certo? Agora é a sua vez. Realize as atividades da página 151, 157, 158 e 159 do seu livro de Geografia. Um beijo muito grande. A próxima está morrendo de saudade e até a próxima.